Imagina um mundo onde parasitas do espaço caem na Terra e começam a matar as pessoas para roubar o corpo delas. E por isso hoje, nesse canal, Parasite. Esse anime conta a história do Shinichi, um aluno do ensino médio que de primeira ele me lembra muito Peter Parker antes de se transformar no Homem-Aranha. Um dia de manhã ele acorda e começa a discutir com os pais dele sobre uma cobra que apareceu no quarto dele. E o Shinichi reclama um pouco com os pais dele sobre a mão dele estar dormente e sobre ele não ter conseguido dormir direito depois daquilo. No caminho para a escola ele encontra algumas amigas que são a Satomi, a mina que gosta do protagonista mas não fala nada, por sei lá eu motivo. Kyoko, mais uma mina que quer dar pro protagonista, mas ela não fala nada. E isso se repete várias vezes durante o anime inteiro. O Shinichi parece um protagonista de Sekai, porque ele consegue fazer todas as garotas do anime se apaixonarem por ele. Eu sou safadão. Durante a aula, o Shinichi dorme e começa a lembrar da noite passada. Um bicho verde parecido com uma cobra tenta entrar na cabeça dele pelo nariz, e o Shinichi joga ela longe. Depois disso ele acorda e ele começa a caçar o bicho pensando que esse bicho é uma cobra, até que o bicho entra no braço dele e começa a subir em direção à cabeça. Mas o Shinichi impede que ele suba até a cabeça usando um fone de ouvido para amarrar o próprio braço, até que o bicho simplesmente desaparece. Depois da escola, enquanto o Shinichi volta para casa, ele chega em um cruzamento e do nada aparece uma garota correndo atrás de uma bola, e ela vai ser atropelada por um carro e o Shinichi pula na frente do carro para salvar essa criança, e ele consegue parar o carro apenas com uma mão. E quando isso acontece, ele percebe que o braço dele ficou diferente, com garras e um olho. Daí ele corre para casa e entra dentro do quarto dele bem assustado, e ele pega uma faca e começa a ameaçar o bicho que tá no lugar do braço dele. O braço dele vira uma gosma viva com olhos e boca, e esse bicho não consegue falar muito bem a língua humana, e ele fala um pouquinho com o Shinichi e logo depois dorme. No outro dia o Shinichi acorda e o bicho, que daqui para frente eu vou chamar ele de Parasita, passou a noite toda estudando e agora ele consegue falar perfeitamente a língua humana. E ela explica pro Shinichi que ele é um fracasso, porque ele amadureceu sem dominar o cérebro do Shinichi. O Shinichi fica preocupado com isso, mas o Parasita fala que agora ele não pode mais dominar o cérebro dele. E agora os dois vão ter que viver juntos, já que o Parasita começou a ser alimentado pela corrente sanguínea do Shinichi. Com o passar do tempo, o Shinichi dá um nome de Mig pro parasita que virou a mão dele. E vários outros parasitas em corpos humanos começam a aparecer na cidade. E já que eles matam as pessoas para se alimentar, a polícia deu um apelido a eles de assassinos da carne moída, porque quando eles se alimentam dos humanos, os corpos ficam destroçados. E o Mig também descobriu que pode localizar outro parasita em um raio de 300 metros, além de identificar quando eles têm uma intenção de matar. E para surpresa deles, um desses parasitas virou a professora do Shinichi. Normalmente os parasitas são inteligentes, mas avessos aos humanos. Mas a professora do Shinichi, Kyoto Tamiya, conseguiu se passar perfeitamente pela pessoa que ela possuiu, mantendo o nome, profissão e até o estilo de vida. Durante a aula, ela chama o Shinichi para conversar depois da escola. O Shinichi chega no lugar e logo depois a professora Tamiya aparece acompanhada do Sr. A, um outro parasita, e ele não vai com a cara do Shinichi e logo vai embora. A Tamiya fala que ela não vai fazer nada contra eles se eles deixarem ela em paz, e eles aceitam. E ela também fala que pegou o Sr. A e ficou grávida, e o bebê, por incrível que pareça, não é um parasita e sim um humano. O Sr. A começou a achar que o Shinichi era uma ameaça, e ele resolve acabar com o Shinichi na escola, e logo na entrada ele mata alguns professores, e por isso os outros professores mandam os alunos fugirem da escola. Quando o Mig sente que o Sr. A invadiu a escola, ele não liga para mais nada além da própria sobrevivência dele. E ele sugere para o Shinichi usar os colegas dele como um escudo de carne, para que eles consigam se proteger dos ataques do Sr. A. Mas o Shinichi não aceita. E daí os dois criam um outro plano para matar o Sr. A. O Miki dá uma perna de cadeira ao Shinichi e o plano é bem simples. Já que o Sr. A despreza a humanidade e ele acha que os seres humanos nunca vão ter coragem de fazer nada contra ele, o Miki pede pro Shinichi ajudar na luta e tentar ao máximo não atrapalhar ele, porque se isso acontecer os dois vão morrer. O Sr. A encontra os dois enquanto o Mig protege o Shinichi fica apavorado, mas mesmo assim ele consegue se aproximar o suficiente para cravar a perna da mesa no peito do Sr. A. E o Sr. A fica perplexo porque ele nunca achou que um ser humano conseguiria ferir ele daquele jeito. E o Sr. A começa a fugir e o Mickey até fala que eles precisam matar ele logo, mas o Shinichi não aceita e deixa ele escapar. O Sr. A começa a morrer, mas para sobreviver ele tem uma ideia de se fundir com a professora Tamiya. E quando
quando ele chega na sala onde a professora Tamiya tá, ela abriu vários cilindros de gás e depois pulou pela janela. E quando ele abre a porta, ele vai pelos ares e morre. Depois disso, a escola descobre que a professora Tamiya tá grávida e dá ruim, e por isso eles reclamam com ela, já que a escola é muito tradicional e isso seria um mau exemplo para os estudantes, por ser uma professora solteira e grávida. E por causa disso, ela decide deixar de ser a professora Tamiya. Ela vai falar com o Shinichi, porque já que ela vai deixar de ser a Tamiya, ela precisa matar todo mundo que conhece ela, incluindo o Shinichi, antes de mudar de rosto e de identidade. Mas quando ela vai começar uma luta, ela percebe que tem alguma coisa especial no Shinichi, que pode ajudar no desenvolvimento dos parasitas. E ela desiste da luta e deixa eles viverem. Depois disso, o pai do Shinichi tirou férias para viajar com a mãe do Shinichi para o interior. E inicialmente o Shinichi é contra essa viagem, porque ele tem medo que eles sejam mortos pelos parasitas. Mas o Miki convence ele que é uma boa ideia eles viajarem para o interior, porque lá é mais seguro, já que os parasitas preferem a cidade porque é mais fácil de obter comida matando as pessoas. Então o anime corta para as montanhas e mostra um casal dentro de um carro, e o cara não presta atenção direito na estrada e acaba caindo num barranco. Por puro azar, a namorada desse cara era um parasita. E o anime mostra que se for necessário, os parasitas podem mudar de hospedeiro. Mas isso é muito arriscado, por ter uma chance bem alta deles morrerem no processo. O parasita pegou o corpo do cara, mas ele está acostumado com um corpo feminino. E o corpo do cara começa a rejeitar ele, e por isso ele precisa trocar de corpo, senão ele vai morrer. Enquanto isso, o Shinichi vai para a escola e ele vê um colega dele sendo espancado num beco por vários caras diferentes. E ele decide se meter para ajudar o cara e apanha também. O Shinichi leva uma surra, mas ele é salvo pela Kana, uma mina que faz parte do grupo daqueles caras, que é mais uma mina gasosa que futuramente vai se apaixonar pelo protagonista. E quando ela chega perto do Shinichi, ela se assusta porque ela viu alguma coisa dentro dos olhos dele, e ela pede para os caras pararem de bater nos dois e chama eles para irem embora. Então o anime corta para os pais do Shinichi, eles vão tirar uma foto perto do mar, e a mãe do Shinichi é atacada e tem um corpo roubado por aquele parasita. E o Shinichi recebe uma ligação do pai dele quase desmaiando, falando que a mãe dele foi morta por um monstro. E ele entra em choque. Mas o pior mesmo é que o parasita voltou para casa, como a mãe dele. E quando o parasita chega na casa, o anime fica bem tenso. E quando ele encontra o Shinichi, a primeira coisa que ele diz é que ele precisa verificar se o pai do Shinichi morreu mesmo. E por aquele parasita ter roubado o corpo da mãe do Shinichi, ele fica totalmente sem reação. Ele até começa a ameaçar o Miki quando ele tenta alertar que aquela coisa não é mais a mãe dele. O Shinichi fica tentando falar com ela sem aceitar que aquela não é mais a mãe dele, e é bem desesperador ver as reações que o protagonista faz. E agora que eu percebi que esses tentáculos dos parasitas lembram muito as Las Plagas do Resident Evil 4. Mas continuando, o parasita empala o Shinichi e ele não tem reação nem para se defender. O Shinichi está quase morrendo, porque o coração dele foi destruído com um golpe que ele tomou. Então, para salvar a vida do Shinichi, o Miki vira o coração dele e começa a curar ele aos poucos. O Shinichi passa alguns dias inconsciente, com o Miki cuidando dele, e quando ele acorda, ele percebe que algumas coisas estão diferentes. Para começar, ele não precisa mais usar o óculos dele, e ele começa a achar que tudo aquilo foi um sonho, mas ele percebe que foi tudo realidade depois que ele se olha no espelho e vê a cicatriz no peito dele. E logo depois ele recebe uma ligação dizendo que o pai dele está no hospital. E quando ele chega lá, o pai dele tenta mentir para ele, falando que não tinha monstro nenhum, e que na verdade tudo que ele viu foi apenas um sonho que ele teve depois de bater a cabeça quando caiu do penhasco. E ele começa a proteger o pai dele, já que o parasita disse que iria matar o pai dele também. Enquanto o Shinichi está de guarda na frente do hospital, o Miki percebe a presença de outro parasita na praia, e o Shinichi corre para lá a toda velocidade, sem perceber que ele ficou super forte e rápido. Mas não era o parasita que o Shinichi queria matar, e sim uma outra pessoa chamada Kisejo, e ele também conseguiu impedir que o parasita chegasse no cérebro dele. Então os dois decidem trabalhar juntos para derrotar o parasita que está tentando matar o pai do Shinichi, e de noite o Shinichi está em uma pousada e o Miki começa a explicar para ele que quando ele se divide em pedaços cada vez menores, ele vai perdendo cada vez mais a consciência. Quando o Miki curou o coração do Shinichi, pedaços dele ficaram na corrente sanguínea dele, e isso começou a alterar o corpo e a mente
mente do Shinichi. E o Mickey também fala que por causa disso ele desenvolveu uma fraqueza que ele precisa dormir 4 horas todos os dias. Antes de curar o coração do Shinichi, mesmo dormindo ele conseguia sentir a presença de outros parasitas e acordava. Mas agora ele não consegue mais fazer isso. E por isso o Shinichi precisa tomar o dobro de cuidado, para que os outros parasitas não descubram isso, porque com certeza eles vão tentar matar o Shinichi se eles descobrirem essa informação. E no outro dia o Kiseiju liga pro Shinichi falando que ele está sendo perseguido pelo parasita que o Shinichi está procurando. E ele fala pro Shinichi que vai levar ele pra praia. O parasita consegue alcançar o Kiseiju e os dois parasitas começam a lutar. Enquanto isso o Shinichi está no caminho, quase chegando no local da luta, e do nada o Mickey fala que ele precisa dormir. Mas antes de fazer isso ele se transforma em uma foice, para que o Shinichi consiga lutar contra o parasita. No meio da luta entre o parasita e o Kiseiju, o parasita acerta o coração do Kiseiju e ele cai do penhasco. E quando o Shinichi chega no lugar, o parasita se surpreende por ele ainda estar vivo. E agora o Shinichi ficou tão forte que mesmo sem o Mickey ele consegue lutar de igual para igual com o parasita. E até consegue ferir ele. E no meio dessa lutação e brigaria, do nada o Kiseiju aparece e corta a cabeça do parasita. O parasita do Kiseiju ele foi muito esperto. Ele sabia que o outro parasita sempre mirava no coração. E por isso o parasita do Kiseiju moveu os órgãos dele de lugar. E depois ele só esperou o momento certo para atacar. O Shinichi finalmente conseguiu se vingar do parasita que matou a mãe dele. E depois disso ele volta para casa com o pai dele. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.